Boa noite a todos. Nós estamos fazendo live todas as noites para falar de temas que passem pelo direito, pela educação sistêmica, temas que passem aí pelo estudo das constelações e outros estudos terapêuticos, aportes teóricos aí da fenomenologia, da terapia sistêmica, e todas as pessoas que nos acompanham sabem que são lives de conteúdo, no qual a gente traz aí bastantes reflexões para aproveitarmos aí esse momento de pandemia, enquanto estamos podendo estar ao vivo todas as noites, né? Assim que voltarmos, digamos, para o normal, enquanto estamos no novo normal, a gente consegue interagir bastante por aqui. Depois, no presencial, pode ser que não seja mais viável fazer tantas lives, mas por enquanto a gente está aproveitando bastante esse bate-papo, eu costumo chamar de bate-papo de varanda, na qual a gente traz temas interessantes, pessoas interessantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho com a Daisy. Na verdade, a Daisy pediu para eu falar sobre esse tema dos triângulos dramáticos e ela também desenvolve aí o trabalho das constelações em São Paulo. Vou pedir que ela entre, ela está aqui com a gente para a gente poder estar falando um pouquinho sobre o triângulo dramático ou triângulo de Kapperman, que é uma estrutura aí relacional, né, um modelo de interação que muitas vezes atrapalha as nossas relações, não só familiares, como também no âmbito das organizações. Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que nós temos um grupo de estudo, esse grupo de estudo é toda quinta-feira, de 9 às 10 da noite, de 21 às 22 horas, e as inscrições é pelo celular do Instituto Estelar, que é esse número aqui, 999-858481, é a inscrição do grupo de estudo do livro Simetria Oculta do Amor. Bom, deixa eu ver se Daisy entrou. Deixa eu anotar aqui o nome do livro e coloquei aí o tema da nossa live de hoje, que é o Triângulo Dramático de Kapperman. Deixa eu ver se Daisy está aqui para eu adicioná-la. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou estar incluindo ela. Boa noite a todos. Espera aí. Não tô achando a Daisy. Bom, eu acho que ela entrou e saiu, deve estar com a conexão meia ruinzinha. Eu vou começar falando e quando ela entrar aqui, conexões sistêmicas. Daisy, se estiver me ouvindo, envia um pedido para participar. Bom, primeira coisa que é importante a gente esclarecer é essa questão do triângulo dramático, que também podemos entender aí como jogos psicológicos e relações tóxicas, tá? São modelos de interação dessas relações. Então, todos nós temos modelos de relações tóxicas e todos nós, em algum momento da vida, principalmente nessas relações mais, digamos assim, intimistas ou mais de atrito, a gente muitas vezes não consegue caminhar nas discussões e nas argumentações. Então, quando que eu me vejo numa situação de triângulo dramático? Quando, por exemplo, você está numa discussão e a discussão não avança, você se sente andando em círculos. Se isso acontece, é muito provável que você esteja numa situação de triângulo dramático. Daisy, vou tentar te... Daisy, tá aparecendo, mas não consegue participar. Entre e sai de novo da live para a gente tentar adicionar você. Entra e sai de novo e vê se aparece para você aquele pedido para participar da live. Bom, eu vou continuando aqui devagarzinho enquanto você consegue entrar, tá? Em relação ao triângulo dramático, o que eu estava falando? Quando que você se percebe em uma situação que você está num triângulo dramático? Quando, por exemplo, você empaca, digamos assim, numa forma de se relacionar com essa pessoa, a situação não caminha,
ou quando você está numa discussão que a discussão não avança. A pessoa, ao invés de estar, digamos assim, querendo atuar, parece que fica ali patinando em nada, né? Você está dando voltas e então, quando você está num tipo de discussão dessa, que, por exemplo, a outra parte não escuta o seu argumento, na verdade, fica discutindo questões emocionais e provavelmente você pode estar numa situação de triângulo dramático. Olá, tudo, tudo bem, Adara? Deixa eu fazer a sua apresentação, então, Adara. Desculpa, eu não consegui acertar. Está falhando. Só um pouquinho que eu acho que já vai estabilizar. Está falhando muito. Estou te ouvindo bem. Adara, tá ruim a conexão. Eu não estou conseguindo te entender. Acho que o vídeo teu passou. Não, o meu está funcionando. Dele, eu vou prosseguindo, você tenta entrar e sair de novo, e aí depois você traz a sua contribuição em relação ao tema, só para a gente não parar. Você está me ouvindo? Agora teu vídeo voltou, mas estava sumido, Adara. Eu não consegui te entender. Eu posso fazer tua apresentação? Tá? Tá bom. Eu vou fazer a tua apresentação, então. Boa noite a todos. Peço desculpa pelo inconveniente aí, que a gente não conseguiu me conectar com a Dara, mas agora acho que vai dar certo. Então, a Dara Campos é de Brasília, né? Ela é analista judiciária do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Do DF, idealizadora do projeto Constelar e Conciliar, graduada em Ciências Contábeis e em Direito, pós-graduada em Controladoria Governamental, mestranda em Direitos Humanos, tá? E idealizadora do projeto de lei para a inclusão das constelações sistêmicas como resolução de conflitos, tá? Tem mais algumas qualidades dela, qualificações, mas como ela é muito qualificada, para a gente não tomar muito tempo, e ela já até iniciou aí a live falando, né, sobre o triângulo dramático, então a gente vai dar sequência. Eu não estou conseguindo ouvir a Dara. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos esperar um pouquinho, só um segundinho, para ver se consegue estabilizar, porque está bem ruimzinha a transmissão aqui. Vou tentar estabilizar aqui. Só um minutinho, gente. A Dara? Você está me ouvindo, Adara? Está me ouvindo? Vamos lá.
um modelo de interação, tá? E é um modelo de interação que a imagem não está nítida. Deixa eu ver. Peraí. Tá me ouvindo? Tá muito ruim, muito. Não dá para entender o que você disse. Agora sim, agora sim. Glória Agora a Deus, foi? agora sim. Ai, que menina. Ai, bom. Eu coloquei a Disquiz na outra rede, eu acho que agora tá melhor. Bom, vocês estão me ouvindo? Posso Vamos lá então, prosseguir? Adara. Então, puxa vida, que bom ver você. Agora eu consigo te ver. Boa noite a todos. Ai, que É, alívio. Pois bem, minha amiga, muito bem-vinda, viu? Eu sou muito grata que você aceitou o meu obrigada. convite. E você é uma querida, uma pessoa maravilhosa, gente da gente. Eu me sinto muito bem. Que E eu quis bom. trazer para as pessoas que me seguem justamente o teu conhecimento, né? Não sei se você já falou alguma coisa para as pessoas, que você me deu aula, né? Justamente na formação sistêmica, né? Que você trabalha com as constelações aí em Brasília, no tribunal. E se você Uhum. puder, Adara, eu queria que as pessoas que estão assistindo a gente, inclusive tem bastante pessoas que estudaram comigo fazendo pós-graduação em constelação familiar. Se você pudesse falar um pouquinho da aplicação da constelação no judiciário aí em Brasília, só um pouquinho, só para elas compreenderem um pouco. Você pode? Tá, tá. Bom, vamos lá. Eu vou fazer assim. Eu introduzi para o pessoal que você fez o curso de constelação no judiciário, que lá tem uma aula que fala sobre o triângulo dramático, né? E eu vou fazer o seguinte, então, para poder juntar os dois temas e atender ao seu pedido, já que aqui, né, estou honrando o convite que você me fez, pedindo para falar, né? E agradeço por isso. Eu vou falar do triângulo dramático e depois vou trazer para o exemplo dentro do judiciário. Tá? Na sexta, eu vou estar fazendo uma live só para falar do projeto aqui do Tribunal de Justiça, que é uma live junto com a Comissão de Direito Sistêmico do Acre, que eles têm um projeto bem bonito também. Então, eu vou deixar o convite só para não ficar o mesmo tema Oh, quarta e sexta, obrigada. tá bom? Bom, vamos lá. O que seria esse triângulo dramático? O triângulo dramático, ele é um modelo de interação que acontece nas relações tóxicas. Então, todo mundo sabe que o ser humano, ele, na verdade, ele está sempre interagindo, mas algumas relações, elas nos deixam, digamos assim, intoxicados, envenenados, digamos assim, né? Então, perceber esses modelos de interação é algo que traz aí uma saúde emocional muito grande, porque vira e mexe nós nos vemos tendendo a estar dentro desses três papéis, que são os papéis principais que a gente chama aí, que é o salvador, o acusador ou a vítima, né, dentro de um triângulo dramático. Quando que você percebe que você está dentro de um triângulo dramático? Muitas vezes a gente está numa discussão com uma pessoa, né? Então, assim, é normal ter pontos de vista diferentes, é normal, às vezes, você se desentender, ter um conflito. Só que quando a gente não está no triângulo dramático, normalmente eu falo o que eu sinto, né? E aponto o que seria um caminho de solução, e você, da mesma forma, fala o que sente e aponta um caminho de solução. Quando a interação está dentro desses três papéis do triângulo dramático, normalmente os argumentos não avançam. Então, a discussão fica dando volta em círculo, né? Isso acontece muito, às vezes, entre pais e filhos, às vezes entre relações de casal, né? Ou, às vezes, a gente entra nesses papéis nas nossas relações de trabalho. Então, eu acho importante compreender que isso tem a ver com comportamentos e atitudes. Não tem a ver com a pessoa em si. Então, por exemplo, não é uma pessoa que sempre vai ser vítima, não. Ela vai estar num comportamento de vítima, ou ela vai estar numa atitude de perseguidor. Mas, exatamente por ser o comportamento ou uma atitude,
que se a gente tomar essa consciência, né, e a gente que trabalha com a constelação sabe que uma palavra base para definir constelação é consciência. Então, quando você adquire essa consciência, você já está, digamos assim, é o primeiro passo para iniciar um start de mudança, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos 3 principais papéis e vou falar dentro do judiciário, onde a gente vê muito esse triângulo acontecendo, que é exatamente nas audiências, né? Nas audiências a gente observa que isso acontece com muita facilidade. Bom, é importante dizer que esse triângulo dramático, ele não é específico do estudo da constelação. Ele é um estudo que vem mais da análise transacional, que é uma corrente terapêutica que veio aí dos estudos de Eric Berne. Né? Mas quem desenvolveu, teoricamente, assim, o triângulo dramático é o Kapperman. O inglês não é muito bom, mas a palavra é mais ou menos essa, o Kapperman. Né? É colocado. Bom, e por que ele é chamado de triângulo? Porque são 3 funções principais, que é essa que eu coloquei, perseguidor, né, salvador e a vítima. E ele é dramático porque é um drama, né? É literalmente isso. A relação fica dramática, a relação fica pesada, fica tóxica, fica onerosa. O Reinaldo perguntou como identificarmos em qual papel a pessoa está. Eu vou dar alguns exemplos, né? E vou puxar para esse pedido da Daisy de falar um pouquinho disso dentro do judiciário e vocês vão entender. Tá? Eu vou falar primeiro do primeiro papel, que é do perseguidor. Tá? O papel do perseguidor, ele é aquele que o próprio nome já diz, ele persegue, ele acusa, ele aponta, né? E ele tá muito a ver com questões de acesso de cólera, de raiva, né? E ele é uma pessoa que vai sempre estar apontando o erro dos outros e indo em cima da pessoa. Então, muitas vezes, ele não tem, digamos assim, a sutileza, né, de perceber que ele também erra. Né? Então, ele fica ali apontando o que o outro faz errado e, na verdade, ele funciona literalmente como um perseguidor. Né? Ele fica cavucando ali o dedinho ali em cima do outro. Né? O que seria uma frase de um perseguidor? Né? Ah, você não se comporta da maneira certa, ou não conte mais comigo, né? São algumas frases de perseguidor. Por que você não faz o que eu mando? Né? Então, é muito importante que a gente observa, muitas vezes, os pais, às vezes, nessa função, né? Não de educar, mas de perseguir, digamos assim, os filhos. A gente sabe que tem muitos pais tóxicos, né? E também, muitas vezes, os chefes. Né? Os chefes acabam, se eles não tiverem essa noção, digamos assim, de sistêmica, essa noção de trabalho em equipe, eles podem acabar caindo nesse papel de ficar como perseguidores, né, das pessoas que trabalham com eles. O que é importante também a gente observar aqui, em muitas empresas, às vezes, essa função de perseguidor acaba gerando, na verdade, para essa pessoa uma liderança, um cargo de confiança, né? Então é por isso que a gente tem tantos chefes que são tão perseguidores, que a pessoa, às vezes, no ambiente empresarial, vê isso como uma qualidade e não como uma distorção de um comportamento, de uma atitude, como algo que seria uma questão de manipulação. Né? Ou aqueles parceiros muito ciumentos, né? A gente observa que, às vezes, quando tem um desequilíbrio ali na relação de casal, um fica só perseguindo o outro, né? E aí desestrutura a relação de casal, vira uma relação de vítima e perseguidor, por exemplo, tá? O outro papel que é bacana a gente está falando, né? Perguntar aqui, todas as pessoas sempre estão em algum papel? Não, inclusive, sempre e nunca são palavras muito perigosas, digamos assim, tá? O que a gente observa é que os 3 papéis, eles são papéis, né, ou, digamos assim, atividades que você acaba ocupando, funções que você acaba ocupando nesses modelos de interação de relações tóxicas. Se Deus quiser, né, em nome de Jesus, nós também teremos relações saudáveis, relações afetivas, né, inclusive dentro do estudo do triângulo dramático, a gente tem o que seria uma solução para cada um desse papel. Então, por exemplo, o acusador, o que ele tem que fazer? Que seria a proteção das regras, né? Ele observar que tem um limite, né, em relação a essa questão.
O outro papel, que é o papel do salvador, é muito comum, às vezes, em ambiente terapêutico. Então, os terapeutas, né, as pessoas que trabalham com questões de ajuda, elas têm que ficar muito atentas para não cair nesse papel do salvador. E aqui também eu começo a introduzir na parte jurídica, né? Por exemplo, o juiz, ele tem um risco enorme de ele entrar nesse papel do salvador. Tá? O que vai caracterizar ali o papel do salvador? E quando a pessoa começa a querer resolver o problema das outras pessoas, né? Ou ele começa a ajudar antes que a pessoa peça ajuda. Né? Para quem estuda constelação, tem até um livro do Bert Hellinger que chama Ordens da Ajuda, que ele fala ali da primeira ordem da ajuda você não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Se a pessoa não te pediu ajuda, o que você vai fazer? Absolutamente nada. Né? Você vai respeitar essa pessoa que ela está em todo o direito dela de não querer ser ajudada. Tá? Então, quando uma pessoa ela ajuda antes que ela for, digamos assim, que isso pediu, ela pode estar nesse papel do salvador. Então, ela começa a dar mais atenção para o outro, né, do que para ela mesma. E ela vai ajudar mesmo se o outro não pedir. Tá? Então, digamos que é uma ajuda, às vezes intrometida, às vezes evasiva. Tá? É importante observar que, porque, por exemplo, o arquétipo do perseguidor, a gente poderia levar ele para um arquétipo do pai ferido, do masculino ferido. Então, seria, digamos assim, trazendo uma outra leitura, né? O perseguidor seria o arquétipo do pai ferido, do masculino ferido. E muitas vezes uma pessoa se torna um perseguidor, ou ela fica muitas vezes no papel do perseguidor, lembrando que você passa pelos papéis, né? Existem, às vezes, algumas relações que você ora está no papel da vítima, ora está no papel do perseguidor, tá? Mas são pessoas que muitas vezes tiveram ali, digamos, na infância, situações de também serem perseguidas, situações de terem sido manipuladas. Então, ela desenvolve, né, digamos assim, uma tendência a entrar nesse papel do perseguidor. Já no papel do salvador, a gente observa que são pessoas que querem muito ser amadas, né, e elas evitam o conflito de qualquer maneira, e ela começa a querer ficar ali, digamos assim, né, ninando o outro, cuidando do outro, que é a forma que ela tem de se sentir útil e de se sentir amada. Mas muitas vezes isso acaba sufocando o outro, que aqui no Salvador seria um pouco o arquétipo da mãe ferida. Né? E a pessoa, às vezes, às vezes você não quer ajuda, às vezes você quer ficar só quieto, não é verdade? Então, a gente observa que quando a pessoa está nesse arquétipo do Salvador, ele quer resolver, por exemplo, a vida do outro, e às vezes o outro tá de boa, não quer aquela resolução. Né? O que seria uma frase do Salvador? Né? Olha, se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim. Né? Escuta o que eu estou te falando, você tem que fazer dessa forma. Então, ele tenta trazer soluções, digamos assim. Tá? E por quê? Porque, no fundo, o fundo da questão é que essa pessoa quer se sentir amada, né? É a forma que ela tem de expressar o amor dela, tá? E o último papel, que é o papel da vítima, né? Então, só voltando, o perseguidor, o arquétipo dele seria, por exemplo, o pai ferido, masculino ferido, e o salvador, o arquétipo seria o da mãe ferida, ou desse feminino ferido, é aquele que cuida, né? Aquele que fica nutrindo. E o último arquétipo, que é o arquétipo da vítima, que é o mais fácil, né, da gente poder tá atraindo, são pessoas que não fazem as coisas sozinhas, são pessoas que não se esforçam, que não se responsabilizam, então elas estão sempre inventando desculpas, muletas, né, se fazem de coitadinha, sofridas, e ficam sempre caçando o outro que é responsável, né, por algo ruim, digamos assim, que aconteceu na minha vida. Ou ele acha, isso é comum, eu conheço algumas pessoas que ficam assim, o mundo me deve. O mundo deve para mim, então tá tudo errado comigo, aí a culpa é sempre do outro. Né? Quando a gente sabe que qualquer situação que a gente se coloca, até quando a gente se sente injustiçado, se sente vítima, a gente observa que também tem essas memórias atuando. Quem trabalha com constelação ainda vai ter isso. Né? Então, muitas vezes, você se vê numa situação que você não acha justo, ok, não é o melhor dos mundos, mas pode ser que você esteja num desses três papéis ou
a gente sabe, aí trazendo além desse conhecimento do triângulo de Kapperman, né, às vezes tem outras memórias que atuam. Então, no arquétipo da vítima, o que é uma frase da vítima, por exemplo? Que é, às vezes uma mulher que fala assim, ah, eu só atraio homens que me traem. Ou então aquele homem que fala assim, ah, todas as mulheres que eu me relacionei, nenhuma prestava. Então ele está sempre colocando que a culpa é do outro, ele nunca para e ela nunca para olhar para a responsabilidade, né? Poxa, o que que acontece que eu sempre vou interagir com esse padrão de homem, com esse padrão de mulher, né? E essa questão de achar que o mundo todo me deve, né? O mundo está em débito comigo e eu preciso ser ressarcida. Eu preciso ser ressarcida. Então ele entra nesse papel da vítima, tá? Outra coisa que é uma frase também muito comum da vítima, ela se sente desamparada e frágil, né? E ela fica esperando que alguém resolva para ela o problema. Então ela não tem uma postura de eu tive por exemplo, tive um problema, tive uma dificuldade, ok, então o que que eu vou fazer para resolver essa questão? Não, né? É assim, o problema é meu, a culpa é minha, vou botar em quem? Né? Ou então, o problema é meu, quem vai resolver para mim? Então essa seria uma postura da vítima. Tá? Ela Lembrando não se que responsabiliza pelas ações, pelas decisões dela, ela sempre culpa alguém se as coisas derem, né? A isso. vítima. É assim, o mundo me deve, né? E eu tenho algo para resolver. Então, quem vai resolver para mim? De quem que é a culpa? Ele fica caçando culpado. Eu gosto muito de uma fala do doutor Sebastião, que é um desembargador que trabalha em Minas, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Ele chama de um verbo que é assim, muquerela, que é murmurar, queixar, lamentar e reclamar. Né? Então, quando a pessoa está nesse muquerela, ela só queixa da vida. Então, ela não consegue sair desse ciclo. Ela fica dando voltas, né? Ela fica naquela, isso sempre acontece comigo e fica esperando que alguém resolva por ela. Bom, o que é importante a gente saber do triângulo de Kapperman? Nós temos o salvador, a vítima e o acusador. Então, quando a gente está em uma discussão, vocês têm que prestar muita atenção aqui, porque o que adianta a gente saber essa matéria se na hora da realidade a gente não sabe sair de uma situação dessa, tá? Primeiro, é muito comum essas relações, esse triângulo dramático acontecer, onde a gente tem interações maiores, né? Como eu falei, pais e filhos, relação de casal, relação de chefia, por exemplo, que é aquela sensação de que você não consegue, digamos assim, pontuar uma questão. Digamos que eu fiz algo errado no meu trabalho, meu chefe me chamou a atenção, tá? O que seria um comportamento normal, né? Ah, ok, nesse ponto aqui, né, eu fiz algo errado e o que eu vou fazer para da próxima vez corrigir esse erro? Trazer um trabalho de qualidade. E você vai comunicar ao chefe, e o chefe, se não tiver no perseguidor, ok, bola para frente, é vida que segue. Se está numa perseguição, aí a pessoa começa a entrar aqueles discursos de você sempre faz errado, você nunca ouve o que eu falo, que aí a gente começa a trazer também um pouco, que seria aquela questão da comunicação não violenta. Né? O sempre, o nunca, isso não ajuda na comunicação. Então, o que é importante? A gente sempre vai expressar qual que é a minha necessidade, qual que é o meu sentimento, mas a gente vai sempre falar olhando para a solução. Né? No caso da vítima, só para encerrar o último arquétipo aqui da vítima, a vítima, o arquétipo seria o da criança ferida. Então, algo aconteceu, né, digamos assim, na infância dessa pessoa, e ela ficou impotente, não conseguiu resolver, e ela continua nesse arquétipo da criança ferida. Quando ela vai para uma situação adulta, ela entra na questão da vítima. Tá? Vou dar um exemplo em audiência. Né? O que é muito comum, às vezes? A pessoa entra, né, numa questão de audiência e se ela assumir, por exemplo, um papel de perseguidor, a outra pode assumir um papel de vítima. E ali, o juiz, digamos que está julgando a causa, ele pode ser convidado a assumir esse papel de salvador. Eu gosto muito da doutora Wanda aqui de Goiânia, até amanhã eu vou estar fazendo uma live com ela. Ela disse que uma vez estava numa audiência e observou que estava rolando esse triângulo dramático. Né? Que um ficava só, você faz isso, você faz aquilo. Então, o acusador que ele vai ficar apontando os erros do outro,
né? Ao invés de falar, olha, esse comportamento eu me senti ferido, isso seria uma comunicação não violenta. Não, ele está ali com o dedo, o outro na vítima, né? Que ficou só ali dizendo o que ele precisava fazer. E ela disse que percebia que tinha nas partes, né, um pedido, um convite para ela entrar nessa questão da salvadora, né? Sendo que aquelas partes, ela poderia, como juiz, intermediar um diálogo, uma conversa, e já tinha condições de formular, por exemplo, propostas de acordo. E ela disse que pegou e escreveu num papel assim: eu sou apenas a juíza. E virou, né? E virou para as partes e escreveu isso: eu sou apenas a juíza. E ela disse que eles pararam, olharam assim, né? E acharam aquilo assim, no mínimo diferente, né? Como assim, eu sou apenas a juíza? Eu sou apenas a juíza. Então, assim, ela não tem como. Ela pode dar uma sentença? Claro que ela pode. Né? O juiz está sendo chamado para isso. Claro, ele está no exercício da prestação jurisdicional. Mas, se ela entrar em algo que às vezes não vai resolver, será que aquilo, né? Aquilo é uma cilada, aquilo é uma solução? Então, com algumas perguntas, digamos, sistêmicas, né? Então, o que seria importante para você para ter, né, nesse acordo? Às vezes uma parte fala, né? Não, eu quero que a criança fique comigo de 15 em 15 dias. Então, isso é algo importante, ele está pontuando. Ou eu acho importante eu pegar meu filho no colégio todos os dias. E isso é algo importante. Então, a gente vai falar de soluções, a gente vai buscar soluções e não entrar nessa acusação, nessa relação vítima-agressor. Tá? O que é importante para a pessoa sair, digamos assim, desse triângulo dramático, né? Se você percebe que você está em uma relação tóxica, que você está num desses papéis, Tá né? falhando. É muito importante você observar. Tá falhando? Não te ouvi. Tá falhando. Mas é sobre o advogado. Muitas vezes ele. Oi. Tá ouvindo? Ouvindo? Tô te ouvindo. O advogado, Adara, advogado, ele com o intuito de salvar o cliente, né? E já vai buscar o advogado justamente nesse salvo, né? Cruza, né? Porque as pessoas, quando elas vão buscar alguma ação, elas acabam se conectando com pessoas que estão nesse triângulo também, não é verdade isso? Se o advogado, só repete a pergunta que eu não O ouvi o advogado, finalzinho. ele normalmente atua como esse salvador, né? Então, aí ele tem que ampliar a consciência e perceber que ele não é, ele apenas não vai se cozinhar com a comida, como diz você, né? Exatamente, tu vai se cozinhar com a comida. Em todas as profissões da ajuda, a gente corre o risco, né? Se a gente atende uma vítima, aí é bem importante observar isso. Se você atrai muita vítima, né? Você tem que observar se você não está vira e mexe entrando no perseguidor ou no salvador. Né? Então, às vezes chega uma pessoa, eu não consigo resolver minha vida, e você vai resolver para mim. Começa um jogo psicológico de sedução, né? Você é o melhor profissional, você vai resolver para mim, você. Então, assim, isso é como se fosse um convite para entrar nesse jogo psicológico, nessa ciranda aí do triângulo dramático. Né? Então, o que você faz, por exemplo, com a vítima que está na criança ferida, né? Empodera ela. Tá? O que é a solução para o triângulo dramático? Tem alguns autores que chamam de jogos psicológicos, né? E eles usam outras nomenclaturas. Eles usam herói, vítima e acho que acusador. Eu não lembro direito o nome de vilão. Eles chamam o acusador de vilão, o salvador de herói e a vítima. Bom, o que eles falam? Né? Que a solução é o 3Ps. Né? Para o acusador, é a proteção das regras. Então, ele não invadir, digamos assim, demais essa outra pessoa. Né? Ele aprender a criticar, aprender a, digamos assim, a demonstrar qual o comportamento do outro que está dificultando a conexão. E não simplesmente criticar a pessoa por criticar. Tá? O 3Ps, né? O do Salvador, a questão é a permissão de dizer não. Então, que nem a Daisy colocou ali, às vezes o advogado vai ser convidado
a entrar, né? Vem um cliente vítima e ele quer, ah, você que vai resolver para mim, você vai resolver minha vida. Os clientes que chegam falando isso, né? Ah, você vai resolver minha vida. Eu falo, olha, até agora eu não consegui resolver tudo que eu quero na minha. Como é que eu vou conseguir resolver a sua em uma sessão? Não tem como, né? A gente vai te ajudar, a gente vai te dar um olhar maior, um insight, né? Vamos ajudar a pensar junto uma questão, né? Com certeza, eu vou te ajudar a pensar junto, a traçar estratégias, né? A avaliar o que precisa ser modificado. Agora, resolver a vida toda numa sessão é um delírio, né? A gente observa que é um delírio total. E se o terapeuta ou o profissional da ajuda Quem tem que embarcar achar a melhor nisso, solução é ele, aí né? É sempre o cliente. exatamente, aí é outra novela, né? Então, o Salvador, qual que é a tarefa de casa? Qual que é o dever de casa do Salvador? Aprender a dizer não. Então, é o permissão para dizer não, né? E o da vítima é o poder de assumir, poder pessoal. É ele se empoderar desse papel e ele perceber que literalmente ele tem que tomar as rédeas da vida dele, né? Deise, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, vou dar uma olhadinha nas perguntas que as pessoas colocaram, tá? Para a gente poder. Perguntaram aqui. Deixa eu ver. É É comum um comum. casal Peraí. Ai, meu Deus. Lê aí para mim. empresa. É Deixa eu ver se. possível Eu vou lá nas trazer essa primeiras que eu não tinha consciência para respondido. o casal? Deixa eu só dar uma olhada nas de cima, que acho que passou umas 3 perguntas. É comum ao casal em processo de separação ocupar um dos papéis. É possível trazer essa consciência para o casal? Sim, Reinaldo, é muito comum, tá? Digamos que ou a mulher ou o homem entra nesse papel da vítima, o outro fica só no papel de acusação, né? E muitas vezes, por exemplo, o advogado é convidado a querer ele resolver essa situação por eles. Então, é muito comum quando você observa que um está só na acusação, acusando a pessoa, né, sem demonstrar o que que eu senti, por exemplo, como ferida, como ofendida, e o que que eu trago de solução. E da mesma forma, um entrar no papel da vítima. A gente observa muitas vezes em relação de casal, às vezes um casal vai buscar uma sessão de terapia, por exemplo, ou vai buscar o atendimento de advocacia, né, querendo que o advogado ou o terapeuta, né, ou às vezes se tiver numa audiência, o magistrado, tome partido dele, né? Tome partido para dizer que eu estou certa e você que está errado, como se numa relação de casal não tivesse uma complexidade de fatores envolvidos, né? E como se em algum momento um não cometeu, digamos assim, desajustes contra o outro, digamos. Então, um fica tentando dizer que ele é o mal e eu sou o bom, né? Ele sempre faz assim, ele nunca me ouve. A pessoa ali está no papel da vítima, né? E o acusador está ali com o dedinho apontando. Então, é uma estrutura, é um modelo de interação. O triângulo dramático é um modelo de interação de relação tóxica. Ele é um modelo que ele não promove, digamos assim, diálogos e soluções construtivas. Você fica dando volta em círculo. A conversa não caminha, os argumentos não são ouvidos, a pessoa fica só em interação emocional, em jogo psicológico, disputa de poder, o trem não anda para frente. Tá? Perguntaram se a live está gravada. Sim, todas as lives ficam gravadas no canal. O canal é Adara Campos. Se inscrevam no canal, peçam temas, tá tudo lá. A outra pergunta que fizeram aqui foi: sem ter a visão sistêmica, é um pouco improvável não entrar no triângulo dramático? Olha, terapeuta celebrante, gostei do nome. Terapeuta celebrante. Na verdade, o que que eu penso? Aí é minha opinião pessoal, tá? Não é algo, digamos assim, teorizado. Com a visão sistêmica, fica mais fácil você ter essa consciência ampliada e entrar menos no triângulo dramático. Lembrando, gente, que terapeuta entra em triângulo dramático, mesmo você super bem resolvido, você vai entrar em triângulos dramáticos, né? Você entra numa discussão com seu namorado,
Daqui a pouco pode ser que você esteja ali no perseguidor ou, e o outro na vítima, ou você esteja no salvador querendo salvar o cara. Então, assim, é muito fácil entrar nesse triângulo dramático. Né? Relação com os pais, às vezes os pais perseguindo os filhos, né? Ao invés de apontar soluções construtivas. Se você sofreu isso na infância, por exemplo, você tem uma tendência muito grande a repetir com os seus filhos. Né? Então, voltando aqui à pergunta, Adara, é um pouco improvável não entrar? Oi. deixa eu te falar uma coisa. Então, poderíamos Deixa dizer, eu só. Adara, Diga. então, Tô te nós ouvindo. poderíamos dizer, então, que se a pessoa está agindo na criança, ela está na relação dela, mas ela está agindo na criança, ela não está no adulto. A probabilidade é muito maior, não é, dela ocupar um desses papéis. A gente coloca uma correlação que provavelmente quando ela está na criança ferida, porque o arquétipo da criança em si, ele é bom, digamos assim, ele é espontâneo. O que é a criança, né? E aí estou falando arquetipicamente, né? A criança ela é espontaneidade, ela é alegria, né? Ela é curiosa, ela está descobrindo o mundo. Agora, quando ela está uma criança ferida, e aí o que é aquela criança birrenta, aquela criança tirânica, né? Ela está na vítima, né? A gente observa, às vezes a pessoa está numa relação, aí a pessoa embirra, né? A pessoa embirra, não fala mais com ninguém. Gente, eu já vi, eu até citei na outra live lá da criança ferida, convido vocês a assistirem. A gente foi para uma festa junina, o namorado da menina embirrou, não falava com mais ninguém, não se como. Eu falei, gente, mas o que eu tenho a ver com a história? O outro lá tá brigando com a mulher, e aí, então, assim, a pessoa tá fora da realidade, não tá se relacionando com o momento presente. Né? Então ali ela tá estava na vítima, né? Ninguém me cuida, ninguém olha para mim. O que um homem daquele tamanho precisa de ajuda para quê? Para comprar uma canjica? Então, assim, não faz sentido. A pessoa tá fora da realidade, tá distorcido o negócio. Tá? Então, respondendo aqui a pergunta dela e a sua. Se a pessoa não tiver a visão sistêmica, ela pode não entrar no triângulo dramático? Vai ser mais fácil não entrar, mas não há garantias, né? E nas relações a gente sabe que não tem garantias. Agora, tem outras abordagens que trabalham muito bem. Por exemplo, pessoas que fazem acompanhamento pela própria análise transacional, que é uma abordagem fantástica, né? Ou pessoas que se trabalham terapeuticamente. Quando você está se trabalhando terapeuticamente, você toda hora vai estar se observando. Então, isso quer dizer que é uma garantia, às vezes, para você não fazer uma grosseria com alguém? Não. Né? Às vezes a gente pisa na jaca mesmo, né? Então pode ser que mesmo com todo conhecimento, às vezes você ofende o outro, às vezes você entra na vítima, né? Quantas vezes a pessoa fica, ai, por que isso acontece comigo? Né? Eu lembro aquele povo que me liga e fala assim, ai, porque eu tô pagando karma de não sei quantas gerações, de não sei quantas vidas passadas. Tá na vítima. Né? Então, é uma probabilidade de você entrar menos, mas é algo que você vai estar sempre se observando, né? E só respondendo aqui o outro comentário que colocaram, deixa eu ver aqui. Perguntaram se vai ficar gravada assim. Gente, se inscreve no canal, a Dara Campos. Eu vou deixar a live e vou mandar também para a Daisy, para ela colocar no canal dela, tá? E o Léo colocou aqui TCC aprovado. Léo, meus parabéns. Você é um rapaz esforçado, tenho certeza que fez por onde. É isso aí, mesmo com as dificuldades, a vida caminhou. Simbora. Bola para frente, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Deise, quer perguntar alguma coisa? Que eu tô vendo aqui a hora já tá bem adiantada. Eu já falei mais do que a casa da cobra. Não, eu acho que você falou basicamente o essencial aí, né? As pessoas, eu acho que assim, normalmente com consciência, quando você amplia a tua consciência, você consegue se perceber o teu comportamento e talvez consertar um pouco isso, né? Justamente o que você está dizendo. Ela perguntou aí se a pessoa não tem a visão sistêmica, mas de algum modo elas já ampliam delas, né? Então elas vão poder olhar para isso de um modo mais de um modo raro e perceber se elas estão ocupando e tentar sair desses papéis, né? Eu acho que já dá uma ajuda, né? Sim, eu queria te fazer uma pergunta. Você me ofereceu duas sugestões de temas.
Esse foi o segundo, né? Quando que você tomou conhecimento desse tema e por que que você se interessou por ele? O que que te chamou a atenção? Foi por causa do exercício da advocacia? Você sente que isso vira e mexe, repercute, por exemplo, numa relação de Sim, eu escritório? acho que isso tá sempre reverberando, né? Está sempre andando em círculo, geralmente, como você falou. A gente vem com o cliente, ele vê na gente advogado, salvador, né? E aí, normalmente, a gente, como você disse, sempre, se cozinha com a comida e pela emoção do cliente, você acaba Aham. indo junto, achando que você é o salvador, né? E, na verdade, quando a gente toma essa consciência, quando você amplia isso, você começa a reparar no seu comportamento e quando o cliente vem e fica atrás de você e coloca você à frente de tudo, você já recua e fala, estou aqui para te apoiar, né? Para te auxiliar a encontrar a melhor solução, seja uma boa solução para o teu caso, não para solucionar a sua questão. Quem vai solucionar é você, né? Então eu percebi essa caminhada que a gente está sempre em uns papéis, né? Na igreja você é um perseguidor, em casa você é uma vítima, na escola você é um acusador. Então a gente está sempre andando nesse triângulo, né? Por isso que me veio essa curiosidade. E como Sim. você é muito didática, como eu tive aula com você e sei disso, eu resolvi te convidar justamente porque você deixou isso muito claro, sabe, para as pessoas, o que é cada um deles e como fazer para tentar sair deles, né? Porque é comum a gente ficar em uma dessas pontas do triângulo, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. Bom, a nossa hora já está bem avançada. Eu não gosto de deixar para cima da hora, porque eu perdi algumas lives que eu deixei para salvar em cima da hora, né? E eu queria convidar o pessoal para participar do grupo de estudo, tá? Para quem não sabe, a gente está fazendo um grupo de estudo toda quinta-feira, de 9 às 10 da noite. Então, se você está em casa aí, só comendo pipoca, fazendo nada, aqui o telefone. A inscrição, o grupo de estudo é do livro Simetria Oculta do Amor. Tá bem bacana, a gente faz aí um estudo da obra e a gente está entrando no capítulo 2 que fala aí da relação homem-mulher. Então é bem bacana, né? Que é uma relação que, se não tomar cuidado, é muito comum, né? Um ficar no salvador e o outro na vítima, ou um ficar no perseguidor e outro na vítima. Né? Lembrando que essa abordagem é uma abordagem da análise transacional, ela não é propriamente da constelação familiar, mas nós que estudamos a constelação com profundidade sabemos que a constelação, uma das raízes, digamos ali, que baseia ela, é a própria análise transacional. Né? Então, esse é um tema que diz respeito não só às relações familiares e domésticas, como também às relações profissionais. A gente deu o exemplo aqui, né, no caso, a pessoa às vezes está sendo perseguido pelo chefe, por exemplo. O chefe tem uma tendência, né, se ele não se cuidar, a entrar no perseguidor. Emília, é só mandar um WhatsApp para esse telefone que a Márcia cadastra você, a pessoa que me ajuda, tá? Qual E o telefone aí, cara? estou vendo aqui o pessoal agradecendo. Que bom, gente, a gratidão prospera. Eu falo para todo mundo, a gratidão prospera, né? E me perguntaram sobre a ABC. A ABC é a Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicas. O site é abcsistemica.org.br. Vou colocar aqui o site para, por favor, se cadastrem, venham com a gente, dar força para esse movimento. A gente está com vários projetos legislativos, a Deise está por dentro aí. E deixo o convite para vocês assistirem, se cadastrarem no curso Constelação do Judiciário, que foi por meio desse curso que eu conheci a Deise. Ela veio ajudar, assistiu às aulas, deu umas opiniões bacanas também. Achei muito interessante, né, a forma aí como ela tem de aprender, que é comunicativa, ela trouxe ideias boas e eu achei muito bacana, foi um prazer conhecê-la. A gente ainda não se conhece pessoalmente, só no online, mas passando a pandemia, eu vou dar uma volta aí no interior de Eu vou São acabar Paulo, também. né não? Exatamente. E nesse site, Constelação do Judiciário, tem 4 vídeos abertos e num deles eu falo do triângulo dramático. Então, convido vocês a se cadastrarem, vocês vão receber um e-mail com esses 4 vídeos, né? E lá vai falar um pouquinho mais sobre esse triângulo do drama, né? O triângulo dramático.
E agradeço a você, Deise, o convite para a gente estar falando, né? Achei muito bacana. Você aí tá mexendo com a UAB? Como é que você tá aí no... E fala para a gente só a Em sua São Caetano do cidade. Sul, no ABC Paulista. São Caetano do Sul. Ah, Aqui a gente bacana. faz, né? Tem OAB? Tem OAB em São Caetano do Tem a Sul? OAB. Aqui a gente faz, Lara, o que eu faço aqui também é apresentar a oficina de parentalidade e divórcio Ai, que pela universidade. bacana! Que bacana. A gente está com parceria com algumas OABs para o curso. Eu vou pedir para o Igor entrar em contato com você. Se você quiser fazer parceria com a OAB daí, Queremos. a gente consegue para os advogados. Ai, que ótimo! Tranquilo. Muito bom, perfeito. Quero te agradecer Que imensamente bacana. por ter aceito o meu convite, viu, Adara? Muito obrigada por falar com você, viu? Escutar você. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço aí a sua simpatia e iniciativa, né? Deixo um grande abraço para São Caetano do Sul. Eu gosto muito do estado de São Paulo. Acredito que lá as coisas andam, giram, acontecem. Particularmente é um local que eu gosto muito. Eu tenho uma parte da minha família em São Paulo. Então deixo o convite para o pessoal se inscrever no site Instituto Estelar, no site abcsistemica.org.br, no canal do YouTube, que é onde a gente vai disponibilizar essa live para vocês. Um grande abraço a todos. Deise, uma noite aí abençoada para você, de muita luz e muita gratidão pelo seu convite, tá? Que Deus te proteja e que São Paulo fique bem aí, livre desse corona logo, logo. Em nome de nosso Senhor Jesus, que tudo se resolva e que eles achem a vacina. Hoje começam os testes da vacina, bora torcer. Pois um beijo e tudo de bom, então. Um beijo. Um grande